Olá, galera! Tudo bem com vocês? Já assistiu a nova série da HBO Chernobyl? Vai fazer o vestibular esse ano? Como é que essa série tão comentada pode relacionar conhecimentos de química para a prova do Exame Nacional de Ensino Médio? Bom, eu sou Berg Figueiredo, professor de Química, e nesse vídeo de hoje vamos fazer essa relação da série Chernobyl com os processos da radioatividade a nível de Enem. Vem comigo? The pain is unimaginable. Isn't it true? What happened then? What happened after? Então, galera, nesses últimos dias saiu na HBO uma série que fala do maior acidente acontecido no nosso planeta, o acidente que aconteceu em uma cidade da Ucrânia, o acidente de Chernobyl. Acredito você que vem assistindo a série, e se não assistiu ainda, assista, pois a série é muito boa. Ela fala desse acidente e como foi tomado as atitudes para minimizar e até mesmo para tentar resolver o maior acidente nuclear que o nosso planeta já viu. De maneira bem simples, o reator 4, que ficava lá na cidade de Chernobyl, ele veio a entrar em colapso, a massa crítica do material radioativo veio a entrar em colapso e isso provocou uma explosão nesse reator, liberando partículas radioativas por todo o ar. De acordo com a maioria das especulações, chegou a atingir quase 1/3 de toda a Europa. E de maneira bem simples, como é que funciona esse reator nuclear? Vamos começar a nossa primeira parte da aula falando justamente sobre como funciona o reator e como o Enem pode cobrar isso na sua prova, no seu Exame Nacional do Ensino Médio. De maneira bem simples, gente, um reator nuclear ele vai usar o princípio básico da conservação de energia. Assim como a hidroelétrica, particularmente a água vai passar, vai movimentar a turbina e nessa movimentação vamos transformar energia cinética em energia elétrica. É exatamente assim que acontece no reator nuclear. A diferença é que essa água ela vai ser obtida na forma de vapor pelo aquecimento da água a partir do processo de fissão nuclear. Para ficar um pouco mais fácil de você compreender, imagine o seguinte, quando a gente fala de elementos radioativos, eu vou ter elementos consideravelmente grandes, elementos enormes, volumosos, e quando o elemento ele é muito grande, ele é um elemento mais instável. Por quê? Vale lembrar que na aula de Química, aprendemos que no núcleo de um átomo vamos ter duas partículas fundamentais, os nêutrons, partículas de cargas nulas, e os prótons, partículas de cargas positivas. Átomos muito grandes são átomos ricos em prótons. E pensa comigo, o próton particularmente ele tem carga positiva. Cientificamente falando, cargas iguais se repelem. Então positivo com positivo particularmente tende a se repelir. É justamente isso que acontece. Átomos muito grandes são átomos que no seu núcleo, no seu interior, acontece essa repulsão natural e isso torna o átomo mais instável. E aí que vem um detalhe, esse átomo quando atinge essa instabilidade, ele tende a sofrer essa quebra, um processo químico que nós chamamos de fissão nuclear. E aí o que é que acontece? Em um reator, essa fissão nuclear ela é ainda provocada mais facilmente por um bombardeamento de nêutron. Você já tem um átomo que já é instável por natureza e aí você bombardeia um nêutron nesse átomo. Imagine como se você estivesse jogando uma sinuca e você tivesse lá aquelas bolas tudo juntinha e você pegasse a bola branca e batesse naquelas bolas. Praticamente ela vai bater, aumentando ali a quebra, a ruptura daquela ligação. Por sua vez, quando esse átomo instável ele se separa, ele se quebra, ele sofre essa fissão nuclear, ao se separar, ele libera mais 2 a 3 nêutrons que colidem em outros átomos e isso provoca essa reação em cadeia. E aí que vem um detalhe, na quebra, na separação de cada núcleo desse, é liberado uma grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia produzida lá no nosso reator vai aquecer a água que vai estar ao redor desse reator.
E a água, por sua vez, ao se aquecer, vai se transformar em vapor e esse vapor vai seguir pela turbina, indo para o setor onde eu vou ter lá as turbinas que vão receber esse vapor de água, vão fazer essa movimentação e nessa movimentação das turbinas, a partir do vapor que foi aquecido, vai transformar energia cinética em energia elétrica, e essa energia elétrica que é mandado aí para as casas e para os lugares que necessitam dessa energia elétrica. Então, de maneira bem simples, o nosso primeiro ponto importante é entender como funciona uma usina termonuclear. E qual é os problemas da usina termonuclear? Os grandes problemas das usinas termonucleares. Vamos começar primeiramente pelo problema de Chernobyl, que é o que a série particularmente retrata muito bem. De maneira bem simples, gente, como eu falei para vocês, em uma usina termonuclear, eu vou utilizar materiais radioativos. E esse material, particularmente, ele vai emitir 3 tipos de radiações. E aí vem o nosso ponto importante. Na ciência, vamos ter 2 tipos de radiações. As radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Você, por exemplo, ao estar me assistindo agora, você está recebendo um tipo de radiação. Só que essa radiação é uma radiação não ionizante. A luz, o Wi-Fi, tudo isso são exemplos de radiações, só que radiações não ionizantes. E particularmente essa radiação não é tão prejudicial à nossa saúde. Por sua vez, em um processo radioativo, no processo de quebra do núcleo, de fissão nuclear, acontece a radiação ionizante. E essa radiação ionizante, por sua vez, gente, ela vai transformar células estáveis em íons. É o que acontece quando você fica exposto a um processo radioativo. Quando o núcleo ele faz essa fissão nuclear, ele vai liberar 3 tipos de radiações. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. E é aí que vem um problema, que a série trata muito bem isso. A radiação alfa e a radiação beta, que nós também chamamos de partículas alfa e partículas betas, são radiações que têm sua periculosidade, mas de maneira bem simples não é tão agressivo. Uma radiação alfa, por exemplo, ela pode ser detida por uma folha de papel, por uma parede, uma porta de madeira. Essa radiação ela bate e ela fica por ali. Ela é muito semelhante ao núcleo de um átomo de hélio. Ela vai apresentar uma massa igual a 4 e um número atômico igual a 2. Então, de maneira bem simples, a radiação alfa, ela, ao entrar em colisão com a parede, por exemplo, ela não penetra essa parede. Então, não tem uma periculosidade tão grande. A radiação beta, ela já é um pouco mais parecida com um elétron. A única diferença é que ela vem do núcleo de um átomo. Vale lembrar que o elétron está na eletrosfera, numa região externa do átomo. A beta não. A beta ela já é produzida no nêutron. O nêutron particularmente são formadas por 3 partículas fundamentais. Isso mesmo que você acabou de ouvir. A gente aprende que a química, que o átomo é formado por 3 partículas fundamentais. Prótons, nêutrons e elétrons. O detalhe é que os prótons, os nêutrons e até mesmo os elétrons já são formados hoje por partículas ainda menores. O nêutron, por sua vez, dentro nela eu vou ter justamente o beta. Então, quando o núcleo se separa, se quebra, esse nêutron, particularmente, ele vai se quebrar e dentro desse nêutron vai sair essa radiação beta. A beta, ela já tem um poder de penetração consideravelmente elevado. Só que ainda pode ser detido por uma parede de aço, por uma parede de concreto consideravelmente extensa. O beta bate e fica por ali. Ela não consegue fazer ultrapassagem. Só que dessas 3 radiações, a radiação gama, essa sim, é a mais complicada. A radiação gama, particularmente, ela não é uma partícula. Ela é uma onda eletromagnética. E por ser uma onda eletromagnética, o seu poder de penetração e a sua velocidade são consideravelmente elevadas. De maneira que quando você fica exposto à radiação gama, essa radiação ela passa por todo o seu corpo. Ela vai penetrar os seus tecidos adiposos, ela vai penetrar a sua estrutura óssea, ela vai passar por quase tudo. E esse que vê o nosso pequeno problema. Quando você fica exposto à radiação gama, como ela é uma radiação ionizante, ao fazer a penetração, ela vai ionizar as células do seu corpo. Vale lembrar que as suas células são formadas por átomos. E esses átomos, por sua vez, ao ionizar,
eles vão se transformar em cátions e ânions, vão ter um número de prótons diferente do número de elétrons. E nessa ionização, isso vai provocar certas anomalias para o nosso corpo humano. Ao ficar exposto à radiação gama e ao ionizar as nossas células formadas por átomos, essas células ionizadas, né, já que os átomos ficaram ionizados, particularmente começam a ter uma modificação no seu código genético. O seu DNA pode ser modificado. As células, ao sofrer essa ionização, elas mudam e começam a ficar mais instáveis. E o filme retrata isso muito bem. O filme retrata, em um certo momento do filme, sem dar spoiler, onde particularmente as células começam a sofrer ruptura, começa a se quebrar, começa a se romper. E aí o tecido das pessoas que sofreram, que ficaram expostos a essa radiação, começam a cair, começam a sofrer transformações e começam a sofrer uma decomposição, começa a se degradar. Esse é o problema de quando nós ficamos expostos durante muito tempo a esse tipo de radiação. E o filme e a série, na verdade, ela trata muito bem esse tipo de ponto. Ela trata de maneira objetiva o que acontece com as pessoas quando fica exposto durante muito tempo a essa radiação. As pessoas, por sua vez, expostas a esse tipo de radiação, começam a ter uma modificação no seu metabolismo bioquímico e começam a sofrer problemas a partir dessa exposição. Náusea, vômito, dores de cabeça. E à medida que você fica mais tempo exposto, você vai tendo ainda mais consequências desse tipo de problemas. E isso pode levar um indivíduo à morte, como a série, em alguns momentos, retrata muito bem. Belezinha? Então, quando nós falamos da série Chernobyl, o nosso primeiro ponto que nós vamos ter vai ser esses dois pontos. Como funciona uma usina termonuclear e como o corpo reage a uma alta exposição à radiação alfa, beta e a radiação gama, que são as radiações emitidas por materiais radioativos. Beleza? Então, baseado no que acabamos de ver sobre radioatividade, sobre a série Chernobyl, vamos verificar como é que o vestibular pode cobrar esse tipo de informação em suas questões, em suas avaliações. Em uma questão adaptada da UNB, vamos para a seguinte questão. Ao acessar a internet procurando algum texto a respeito do tema radioatividade no Google, um jovem deparou com a seguinte figura representativa do poder de penetração de diferentes tipos de radiação. Se você analisar aí com detalhe, o que é que tem nessa imagem? A gente vai ter aí, ó, o 1, o 2 e o 3, né? O tipo de radiação. E a gente tem alguns materiais. Temos aí um pedaço fino de papel ou tecido, uma chapa de metal e uma chapa grossa de chumbo ou concreto, beleza? E aí vem a seguinte informação. Com o auxílio da figura, julgue os itens a seguir. Aí vem aqui, ó, letrinha A. A radiação esquematizada em 2 representa o poder de penetração das partículas gamas. Pensa aí comigo um pouquinho. Analisa o que a gente acabou de falar agora há pouco nesse vídeo e responde comigo. A gente comentamos que a radiação gama é aquela que tem o maior poder de penetração. Se você analisar com detalhe a imagem, você pode perceber que a radiação 2 ela está sendo parada, né, em uma chapa de metal. Se fosse a radiação gama, ela com toda certeza teria um poder de penetração de passar por essa chapa metálica. Então, com toda certeza, a letra A está falso. Letra B. A radiação esquematizada em 3 representa o poder de penetração das partículas alfa. Acompanha comigo mais uma vez. Quando a gente analisa aí a imagem, ó, você pode ver que a radiação 3, ela passa pelo papel, ela passa pela chapa metálica e ela só é detida em uma chapa grossa de concreto. A gente falou aqui no nosso vídeo que a radiação alfa é aquela que tem o menor poder de penetração. Uma folha de papel, uma parede mais grossa, consegue reter essa penetração. Então, no caso, a 3 não pode ser a radiação alfa, já que a alfa é aquela que tem o menor poder de penetração. Aí vem aqui a letrinha C. As partículas alfa e beta são neutras.
Se liga aí mais uma vez. Foi comentado aqui comigo que a radiação beta ela é parecida com um elétron, só que ela vem do núcleo de um átomo, ela vem do nêutron. E eu tenho certeza que você sabe disso. O elétron, quimicamente falando, eles são partículas de carga negativa. Então a letra C, quando diz que são partículas neutras, também está falso. Letrinha D. Quando o núcleo radioativo emite uma radiação do tipo 2, o número atômico diminui 2 unidades. Essa questão aí já é um pouquinho mais interessante. Ela vai falar um pouquinho sobre a primeira lei da radioatividade. E aí, acompanha comigo. Imagine, por exemplo, que eu sou um núcleo radioativo. E por algum processo radioativo, eu vou liberar uma partícula alfa. Falei aqui agora há pouco que a partícula alfa ela apresenta uma massa igual a 4 e um número atômico igual a 2. Então, pensa comigo. Se tu perde teoricamente, uma partícula alfa, se tu perde algo que tem massa igual a 4 e número atômico igual a 2, teoricamente, a massa resultante que eu vou ter vai ser uma massa menor que 4 e o número atômico que eu vou ter vai ser um número atômico menor que 2. Para ficar um pouco mais fácil de você entender, anota esse exemplo aí. Vamos imaginar que eu tenho um elemento X, qualquer, onde ele tem massa igual a 20 e número atômico igual a 10. E ele liberou uma partícula alfa. Teoricamente, ele liberou uma partícula alfa, então, teoricamente, ele perdeu 4 unidades de sua massa e 2 unidades de seu número atômico. Então, a massa atômica ficaria os 20 que ele tinha menos 4, 16. E o número atômico ficaria os 10 que ele tinha menos 2, 8. Então, quando o elemento químico emite uma partícula alfa, ele perde 4 de massa e 2 de número atômico. Voltando para a letrinha D aqui, ó, a letrinha D diz que quando um núcleo radioativo emite uma radiação do tipo 2, ele diminui 2 unidades do seu número atômico. Mas se tu olhar com detalhe, a radiação do tipo 2 é a radiação beta. E a radiação beta, particularmente, ela mal altera a massa, porque ela se comporta como um elétron, e a massa do elétron é consideravelmente desprezível. Então a letra D também está falsa, porque ele está falando do número atômico da radiação alfa, e não da beta. Estando errado a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, eu venho para a letrinha E, que diz o seguinte, ó, quando um núcleo radioativo emite uma radiação do tipo 3, o número atômico não será alterado. Verdadeiro. E como é que a gente consegue comprovar isso de maneira bem simples? Falei aqui agora há pouco que a radiação do tipo 3, que nesse caso seria uma radiação gama, ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. E por ser uma onda eletromagnética, particularmente ela não vai alterar a massa resultante do material que vai estar lá emitindo esse tipo de radiação. Então, quando ele diz que o número atômico não é alterado, isso é verdadeiro, porque o material está emitindo uma onda e não uma partícula. Então, tanto a massa como o número atômico permanece inalterado nesse tipo de radiação. Belezinha? Então, quando falamos também na série Chernobyl, podemos perceber que a série também ela retrata um outro ponto importante da radioatividade, que é o período que o material radioativo leva para reduzir esse seu efeito radioativo, o que na radioatividade, na química, chamamos de período de meia-vida. Ela retrata muito bem esse tipo de pegada, que aquela exposição que toda aquela região ficou a esse material radioativo, vai demorar anos e anos para poder perder esse efeito radioativo, que na prática é exatamente isso que acontece. Quando falamos de materiais radioativos, isso vai variar também de material para material, só que materiais radioativos ele demora, no geral, um bom tempo para perder o seu efeito radioativo. E isso na química pode ser usado de duas maneiras. A primeira maneira é de uma maneira muito comum, que é a determinação da idade de um fóssil. Tenho certeza que você que está me assistindo já ouviu falar sobre a datação de um fóssil a partir do carbono 14. O carbono 14, de maneira mais precisa, apresenta um período de meia-vida de 5.730 anos. Esse é o tempo que um material que tem um carbono 14, de maneira radioativa, leva para diminuir a metade o seu período radioativo. Como assim, Berg? Vamos imaginar que eu tenho uma amostra de carbono 14 e essa amostra tem 10 gramas de material radioativo.
Somente após 5.730 anos, essas 10 gramas de material radioativo vai se reduzir para 5 gramas de material radioativo. Ou seja, o período de minha vida é o tempo que o material radioativo leva para reduzir a metade o seu efeito radioativo. Belezinha? Usando essa mesma linha de conhecimento, podemos perceber que o material utilizado na série é o urânio 235, também chamado na ciência de urânio físsil, porque vai sofrer a fissão nuclear. O urânio 235, por sua vez, ele apresenta um tempo de meia-vida consideravelmente longo, aproximadamente 700 milhões de anos. Então, quando o material fica exposto a esse tipo de urânio, ele tem a contaminação com esse urânio, leva-se muito tempo para que esse material perca essa atividade radioativa que ele vai ter. E é isso que a série também retrata de maneira bem objetiva. Em um certo momento da série, ele fala justamente sobre essa pegada, que aquela cidade, infelizmente, vai ter que passar um bom tempo para poder voltar a ter atividades humanas, já que a cidade toda ficou contaminada com esse material radioativo, que vai ter um longo tempo de exposição de emissão radioativa, tornando a cidade particularmente inabitável. E é isso que nós conseguimos perceber hoje na prática. Chernobyl hoje, particularmente, é considerado uma cidade fantasma, porque ainda hoje existe essa certa atividade radioativa lá na cidade por um si. A cidade por um todo, ela ainda apresenta esses requisitos desses efeitos radioativos e por isso é classificado como uma cidade fantasma. E esse é o grande problema de quando ficamos em contato exposto a materiais radioativos. E o vestibular também pode cobrar isso, em um tema conhecido como período de meia-vida, ou período de semi-desintegração de materiais radioativos. Mas comumente falando, período de meia-vida. E aí que vem um ponto importante. O que seria esse período de meia-vida? Anota aí. O período de meia-vida é o tempo que o material radioativo leva para reduzir à metade o seu efeito radioativo. Cada período que ele leva para reduzir a metade, nós chamamos de período de meia-vida. Para você entender um pouquinho melhor, acompanha comigo. Vamos imaginar que eu tenho 10 gramas de um material X radioativo. E vamos imaginar que esse material que tem 10 gramas demorou 100 anos para reduzir de 10 gramas para 5 gramas. 5 gramas, particularmente, é a metade de 10. Então, esse período que ele levou de 100 anos para reduzir de 10 para 5 é o meu período de primeira meia-vida. Vamos imaginar que ele demorou mais 100 anos para reduzir de 5 gramas para 2,5 gramas. Isso é a minha segunda meia-vida. E por aí vai sucessivamente. Cada vez que ele demora um intervalo de tempo para reduzir um valor X à metade, esse intervalo de tempo é o que nós chamamos de meia-vida. E cada material radioativo, particularmente, vai ter a sua meia-vida específica, que isso pode variar em questões de minutos e em questões de milhares de anos. Vai depender muito do material que está sendo trabalhado nesse tipo de atividade. No caso da série, o material utilizado é o urânio, que vai ter esse tempo de meia-vida consideravelmente longo. E por isso que ainda hoje, infelizmente, Chernobyl é considerado uma cidade fantasma. A série também vai retratar um ponto importante, que a gente sabe que hoje existe, chamado de pé de elefante. Por quê? Quando o urânio físsil sofreu a fissão nuclear, porque atingiu o que nós chamamos na ciência de massa crítica e começou a fazer a fissão nuclear, um efeito em cadeia muito elevado, a temperatura que chegou a alcançar foi muito alta. E essa temperatura, de maneira bem simples, ela terminou derretendo tudo que era colocado ali em cima desse material radioativo. Sem falar spoiler, a série ela mostra que para tentar apagar o fogo da explosão, eles começam a jogar materiais ricos em boro para poder apagar e, por sua vez, minimizar o efeito radioativo. Só que o calor é tão alto que chega a derreter esse material que é adicionado e começa a penetrar
no solo. De maneira que na série eles vão ter que particularmente fazer uma outra medida de tentar conter esse derretimento e estacionar ele em um determinado momento. Que você vai perceber isso quando estiver assistindo essa série. O ponto importante é justamente isso, que nesse derretimento de materiais radioativos, com material que tentou conter essa radioatividade, se formou uma lama radioativa que hoje chamamos de pé de elefante. Essa lama radioativa, né, esse pé de elefante, é considerado hoje como o objeto mais perigoso para o ser humano no nosso planeta Terra. Por quê? Essa lama residual juntou ali todos os materiais que eu tinha naquele acidente que aconteceu lá em Chernobyl. E esse pé de elefante, ele ainda hoje emite uma alta radiação. De maneira que se o ser humano, né, o corpo humano, ficar exposto a essa radiação, vai sofrer todos os problemas que eu citei agora há pouco, que é a alta exposição a esse material radioativo. O pé de elefante, que ainda hoje existe em Chernobyl, particularmente, é um dos materiais de maior emissão gama que existe no nosso planeta, sendo consideravelmente mortal para qualquer ser que fique exposto ali por um longo período de tempo. E é esse o ponto importante. Quando falamos de materiais radioativos, o aluno, a pessoa tem que saber que o uso de materiais radioativos, ele tem benefícios, mas ele também tem série de problemas. Por quê? Essas emissões de radiação gama, que são partículas ionizantes, ao entrar em contato com o corpo, vai modificar o metabolismo, o código genético desse corpo, e essas radiações, particularmente, vai trazer sérios problemas. E materiais radioativos apresentam, no geral, um período de meia-vida muito longo. Ou seja, durante muito tempo, esse material emite esse tipo de radiação que vai trazer problemas para a saúde do indivíduo. Baseado nessa história de meia-vida, como é que o Enem pode cobrar, ou melhor falando, como é que o Enem cobra esse tipo de questão? Vamos para uma questão agora do Enem, que fala sobre período de meia-vida, para a gente poder ver como é que o vestibular do Exame Nacional do Ensino Médio pode cobrar isso? Vamos para a questão? Enem. Glicose marcada com nucleído de carbono 11 é utilizado na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro. Por meio de tomografia de emissão de positron, a desintegração do carbono 11 gera um positron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Se você analisar aqui na imagem, a gente vai ter aqui o carbono 11, um dos isótopos do carbono. Um ponto importante, tá certo, é que nós vamos ter na química vários tipos de carbono. Vamos ter o carbono 12, vamos ter o carbono 13, vamos ter o carbono 14 e nessa questãozinha aqui do Enem vamos ter o carbono 11, beleza? É claro que a gente termina memorizando melhor os carbonos mais comuns. O carbono 12, que é o mais abundante, e o carbono 14, que é utilizado para datação de fósseis, né? Determinar a idade de um fóssil. E aí você me pergunta, Berg, o que é que vai diferenciar o carbono 11 do carbono 12, do carbono 13, do carbono 14? O que é que eles vão ter em comum e o que é que eles vão ter de diferente? Se você analisar aí a imagem, você pode perceber que aí eu vou ter o símbolo do carbono, em cima eu tenho a massa do carbono, que é justamente essa massa 11, e embaixo eu tenho o número atômico, que é o número 6. E esse é o nosso ponto importante. O que diferencia cada elemento químico em sua tabela periódica, em sua existência, é o número atômico que ele apresenta. De maneira bem simples, cada elemento químico vai ter um número atômico bem definido. E se você tem elementos que têm o mesmo número atômico, logo você está falando do mesmo elemento químico. O carbono 11, o carbono 12, o 13 e o 14, eles vão ter massas diferentes. O valor que vai estar em cima vai ser diferente, mas o número atômico, que é o valor que vai estar embaixo, obrigatoriamente vai ser o mesmo. Belezinha? Ah, Berg, então não está querendo me dizer que os isótopos representam o mesmo elemento químico? Sim,
Estou afirmando. Toda vez que você ouvir o termo isótopos, estou afirmando que todo isótopo representa o mesmo elemento químico, porque todo isótopo vai ter o mesmo número de prótons, quimicamente falando, o mesmo número atômico. E se você tem elementos químicos com o mesmo número atômico, logo você está falando do mesmo elemento químico. Belezinha? Voltando aqui para a questão, você pode perceber que a questão mostra o seguinte, ó, que eu tenho um carbono, ele, por sua vez, ele sofre esse processo, né, como a questão diz, de desintegração. Ele produz o boro, pode perceber que é diferente, ó, a massa é a mesma, mas o número atômico mudou. Então, eu tenho agora elementos químicos diferentes, por isso que eu mudei o número atômico. E nessa questão, você produz o boro e o positron, que nesse caso aí é representado pelo símbolo do elétron, só que agora de carga positiva. Belezinha? E aí, gente, qual é o nosso ponto importantezinho aqui, ó, né? Analisando a questãozinha. Indo para agora o questionamento da questão. Ela colocou assim, ó. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligrama do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Então, o que é que a questão aqui ela nos questiona? Ela fala o seguinte, que em exames de tomografia é utilizado um medicamento que vai apresentar 1 grama de carbono 11, que ele usa aí para fazer a imagem tridimensional do cérebro. Por sua vez, ele diz que essa imagem é formada após 5 meia-vida. Veja que nessa questão ele não cobra o tempo de meia-vida que usa nessas 5 meia-vida, o tempo que dura para essas 5 meia-vida. Mas ele cobra, na verdade, a massa residual, a massa final após essas 5 meia-vida. Você pode realizar esse cálculo de 2 maneiras. A primeira maneira, que é realizada pela maioria dos alunos, é a seguinte. Ele diz que a massa do medicamento é de 1 grama. E que para obter a imagem, vão se passar 5 meias-vidas. O que você vai fazer então? Vai pegar esse 1 grama e dividir por 2, fazendo essa operação 5 vezes. Vou ter 1 grama, vou dividir primeiramente por 2. Então vou obter aí meio grama. Seria a minha primeira meia-vida. Vou pegar agora esse meio grama, vou dividir por 2 novamente. Seria a minha segunda meia-vida. Vou pegar o resultado disso, dividir por 2 novamente. Minha terceira meia-vida. O resultado, vou dividir novamente por 2, obtendo minha quarta meia-vida. E por último, vou pegar o resultado final, dividir novamente por 2, para ter a minha quinta meia-vida, que é o que a questão diz aqui, né? Ela cita que é o período que se usa para obter a imagem. Você pode perceber que você obtém a resposta por esse procedimento. Mas pensa comigo, vai demorar um bocado, hein? Já pensou se a questão cobrasse um período de 10 meia-vidas? Você tivesse que fazer o resultado dividido por 2 10 vezes? Ia gastar um tempinho bacana, né? Baseado nisso, a gente tem uma fórmula muito simples que ajuda você a obter a massa residual após o período de meia-vida. Notifica aí, essa fórmula é show de bola para você obter resultado de questões dessa natureza. A massa final, que é a massa residual, é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x, de maneira bem simples, é o número de meia-vida que a questão vai te dar. Notificou aí direitinho? A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de meia-vida. Vamos agora aplicar a fórmula nessa questão? Novamente aqui, ó, ele diz que o medicamento apresenta 1 grama. Então já sei que esse 1 grama vai ser a massa inicial. E ele diz na questão que o tempo de meia-vida para obter a imagem é de 5 meia-vidas. Então já sei que o x vai ser 5. Ele quer saber, por sua vez, qual é a margem final, né, a massa restante, após a imagem aproximadamente. Então você coloca aí, o que ele quer saber é a massa final. Baseado então na fórmula que acabei de dar para vocês, vamos colocar isso em prática? O que é que nós vamos ter? Vamos ter 1 dividido por 2 elevado a 5. Cuidado com isso.
2 elevado a 5 na matemática não é 10, tá certo? 2 elevado a 5 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. A matemática disso vai dar um número igual a 32. Então vamos ter particularmente 1 dividido por 32, belezinha? 1 dividido por 32 vai dar exatamente igual a 0,03125 gramas. Só que a questão, ela pede o valor em miligramas. Para converter de gramas para miligramas, matematicamente vamos multiplicar por 1000. Então, se você pegar esse valor e multiplicar por 1000, vamos ter 31,25. Como ele quer o valor aproximado que nós vamos ter aqui vai ser justamente o valor de 31,3 miligramas. Alternativa, letra B. Ok? Belezinha? Então, galera, essa série da HBO é show de bola, né? Particularmente, adorei a série. Aconselho você, se possível, assistir ela também e poder ver os pontos científicos, e não só científicos, mas os pontos em comum no geral que a série apresenta e que o Exame Nacional do Ensino Médio pode te cobrar. Belezinha? Não esquece também de seguir o perfil do @vai cair no Enem e também seguir o perfil da minha pessoa, @berg.química. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa matéria sobre Chernobyl e como a série particularmente retrata os pontos científicos que os vestibulares podem te cobrar. Belezinha? Para você um beijo enorme e até mais.